Olá, tudo bem? Eu tô gravando isso às 9h10 da noite, logo boa noite a todos. Eu tô gravando esse vídeo com um estudo para a prova de Sociologia do Enem, tá? E o assunto que eu vou tratar hoje, serão dois assuntos na verdade, né? Que eu vou dividir em dois, mas é um assunto, na verdade são dois assuntos, mas que se correlacionam, digamos assim. O primeiro é o surgimento, o nascimento da sociologia. E o segundo é o pensamento positivista de Auguste Comte, ou Augusto Comte, que é o pai definido por alguns pesquisadores, alguns sociólogos, alguns antropólogos que são estudiosos da área da sociologia, como o pai da sociologia, o homem que fundou as bases do pensamento sociológico. Tá? Antes de qualquer coisa, vamos pedir a Deus que Ele esteja conosco neste momento, que Ele nos ajude, e que venha sobre nós o Seu Santo Espírito para que nós possamos compreender aquilo que vamos estudar posteriormente. Amém? Bom, para começar, a sociologia, o próprio nome já nos vende um pouco do que é a ideia da sociologia. A sociologia ela é uma ciência que estuda a sociedade. Por isso o nome socio, de sociedade, social, e logia de conhecimento, estudo, razão. Né? E o objeto de estudo primário da sociologia são as relações de poder, as consequências sociais das ações humanas, tá? E uma coisa interessante da sociologia é que cada pessoa, cada estudioso tem uma forma diferente de pensar essa sociedade e esses indivíduos que irão agir para a construção da civilização. Então, cada pensador tem uma forma diferente de ver as coisas, uma forma diferente de agir, de fazer o seu pensamento se correlacionar, se dialogar com a realidade. Tá? Para início de conversa, a palavra sociologia ela surge com o filósofo, pensador francês Auguste Comte. O Comte ele era um filósofo do início do século XIX, muito proeminente no início do século XIX. E ele era muito influente, tá, no círculo acadêmico da época. Na França, a gente está falando de um país muito intelectual, de muita produção intelectual para a sua época. Né? E o Comte ele cria uma doutrina de pensamento, que é o positivismo. Tá? Depois, posteriormente, vamos estudar, né? Émile Durkheim, Max Weber, são dois outros pensadores dos pais da sociologia. O Weber e o Durkheim tinha base positivista, mas o Weber não tinha muita base positivista, mas também nem se propôs a construir um pensamento. A grande mudança, né, a grande revolução que o Comte traz é justamente essa de trazer uma nova forma de pensar, uma nova forma de ver as coisas, de pensar as coisas, tá? De tratar as coisas, principalmente. E por isso, por esse motivo, porque o Comte traz uma nova forma de ver a sociedade, que ele é considerado o pai da sociologia, o pai desse campo de estudo. Tá? O Comte desenvolveu os seus estudos em uma época que é muito turbulenta. Tá? A gente está falando aqui da França do início do século XIX, uma França que ainda tem muitos resquícios da Revolução Francesa, ainda carrega muitas heranças da Revolução. Uma França que estava na época de Napoleão Bonaparte, logo depois. Napoleão é preso. Ele é preso pela primeira vez em 1812 ou 1815, posso estar enganado, mas Comte já era garoto na época. Depois você tem as revoluções de 30, depois a de 48,
Comte estava em cada uma delas. Você tem o boom da Revolução Industrial na Inglaterra e depois a expansão para a Europa. Você tem, enfim, as guerras, né, que continuavam acontecendo pelo mundo, a expansão de determinados outros pensamentos que estavam se dissimulando. Nós temos, junto com a Revolução Industrial, uma explosão urbana, de migração urbana, êxodo rural, um intenso desenvolvimento econômico dos países, intenso desenvolvimento tecnológico, científico, isso é muito importante, dos países. E o Comte produz a sua obra nesse contexto, nessa gama de acontecimentos. Então você tem uma transformação muito brusca na sociedade, muito drástica, né? E à medida que a sociedade foi se tornando mais complexa, porque antes a sociedade era mais básica, né? Mais simples, era instituída, constituída, digamos assim, de elementos mais básicos, mais simples, né? Você tinha um rei e os súditos. Acabou. Tinha o rei, a corte, e aí abaixo da corte você tem os servidores, né? Os públicos e tal. E abaixo dos servidores você tinha os servos, né? Os súditos. Nesse caso, não. Você tinha empresários, você tinha profissionais liberais, você tinha militares, você tinha cargos políticos, depois cargos econômicos, depois cargos governamentais, depois cargos públicos, cargos liberais. Então veja que a sociedade ela sofria um processo de transformação, de complexização, nem sei se existe essa palavra, mas um processo de complexidade da sociedade, melhor dizendo, que afetavam a sociedade e, melhor ainda, né, dizendo, afetavam a forma como as pessoas viam a sociedade, a forma de entender a sociedade. É como se antigamente as coisas fossem mais fáceis de serem entendidas, de serem compreendidas, tá? E essa foi a grande preocupação do Auguste Comte, compreender a sociedade, compreender todos esses mecanismos que estavam acontecendo, todos esses processos de acontecimentos que estavam acontecendo com a sociedade em si, per si, tá? Antes de começar a falar sobre o positivismo do Auguste Comte, é importante a gente dar uma ressalva em uma diferença muito essencial e muito básica no trato da sociologia com as demais ciências. É importante a gente lembrar que o Auguste Comte ele era um apreciador contumaz das ciências naturais, tá? Contumaz. E ele busca trazer isso para as ciências humanas. Depois, quando Emile Durkheim, isso ganha mais espaço ainda. Mas o Comte ele trata a sociologia como uma ciência física, né? Ele chama de física social, né? Mas é uma ciência natural do homem, né? Você analisar o homem como um objeto de pesquisa, um objeto de estudo e analisar a sociedade de maneira empírica, objetiva, sem idas e vindas, né? Sem muito metafísicas, e isso a gente vai ver depois também com as suas teorias, né? Então, quais são, Caio, as diferenças, logo, entre a sociologia e todas as outras ciências? Por que a sociologia não é um ramo de uma ciência, né? Por que a sociologia não é um ramo da filosofia? Por que a sociologia não é um ramo da história? Simples, né? A sociologia ela tem um objeto de pesquisa que é muito específico, é muito único, que é a sociedade, que é o homem, né? Em sociedade. E você tem, por exemplo, as questões que envolvem a sociedade também são objeto de pesquisa da sociologia. Então, desigualdade social, sistemas sociais, políticas sociais, manifestações sociais, ações do homem, enfim, tudo que envolve o homem dentro de um contexto social, a sociologia vai estudar. Alguns podem abordar o homem como centro, que é o Weber, por exemplo, Max Weber. Outros podem abordar a sociedade como centro, como, por exemplo, Emile Durkheim, tá? Mas sempre vai haver essa dinâmica.
esse procedimento. E outra coisa é que a sociologia trata o seu fenômeno como um fato social. Interessante que a sociologia ela é uma das únicas ciências que é possível perceber rapidamente os processos, porque você vive o processo, você faz parte do processo. Você é um ser que está englobado dentro dos processos, tá? Bom, tendo posto isso, tendo falado isso, diante do que eu acabei de comentar, o que é então o positivismo do Auguste Comte? O que é essa teoria de pensamento, essa doutrina de pensamento, né? Primeiro ponto é que Auguste Comte ele acreditava em duas formas de superar o caos. A grande preocupação do positivismo era o caos. Lembra que eu falei de turbulência social? Lembra que eu falei de muita dificuldade na época do Comte? A gente está falando de revoluções, a gente está falando de grandes fomes, grandes períodos de doenças, grandes epidemias, grandes problemas financeiros, econômicos, enfim, que estavam abalando a sociedade progressivamente, tá? E aí o Comte ele queria conter esses problemas, ele queria criar um grande contingente de ações para acabar com os problemas do caos que estava se instaurando na modernidade. E ele encontrou duas formas: o progresso e a ciência. Esses dois campos que a gente vai ouvir falar muito na filosofia do Comte. E aí ele estabelece dois tipos de pensamento, que é a estática e a dinâmica social. Veja, estática, dinâmica, duas áreas. Onde que a gente já ouviu falar desses nomes? Na física. Dinâmica newtoniana, estática newtoniana, enfim, você tem várias teorias. Não é à toa que esses nomes foram escolhidos. É porque o Comte queria tratar desde já a sociologia como quase que uma ciência natural que fala das questões humanas, tá? Então, para lembrar, a tentativa da época era transformar o homem em um objeto de estudo natural, tá? Segundo ponto. Então, vamos estabelecer o que é a estática social e o que é a dinâmica social, tá? A estática social, ela designava a ordem, as regras, as normas, são coisas estáveis, coisas que não sofrem alterações, tá? Coisas que são sempre, digamos que, perenes, lineares, tá? Ou seja, que são constantes. Já a dinâmica, se uma falava de regras, normas e questões, a segunda fala do desenvolvimento processual da sociedade, do progresso da sociedade em cima daquelas regras, daquelas normas que foram pré-estabelecidas, tá? Assim, dessa forma, o Comte ele compreendia que por meio da ordem, somente por meio da ordem, que é a estática social, poderíamos obter o progresso social, que é a dinâmica, que é o processo. Onde que a gente já ouviu falar também essas duas palavrinhas, ordem e progresso? Na bandeira brasileira. A bandeira brasileira ostenta na sua flâmula as palavras ordem e progresso. Isso não é à toa também. O Brasil, República, foi inspirado nos ideais positivistas, Benjamin Constant e muitos outros, tá? Os poderosos da época, em boa parte, alguns não, mas muitos outros eram positivistas e foram esses que instauraram, né, os golpe contra a monarquia. Os oligarcas eram positivistas. Tinham base, pelo menos. Se não eram, pelo menos tinham uma base, né? E essa ideia de ordem e progresso colaborou muito
para isso. E mais, né? Essa era a ideia. O progresso sempre foi uma noção muito defendida pelo positivismo. A humanidade devia estar em constante desenvolvimento. Se a humanidade para, é porque ela regrediu. Parar já é regredir, tá? Nesse sentido. Essa era a primeira teoria do Comte, né? Da estática e da dinâmica. As duas formas de ver a sociedade. E a segunda teoria é a teoria dos três estados, ou dos três estágios, né? Eu prefiro falar estado porque é mais autoexplicativo. Mas se você quiser falar de estágio, também não é errado, não, tá? Tá certo. A teoria dos três estados do Auguste Comte vai nos falar o seguinte. Para Auguste Comte, existiam 3 níveis de sociedade. Estou sendo muito sucinto aqui, tá? É uma aula bem sucinta. São 3 níveis de sociedade. Tá? Do pior para o melhor. É uma pirâmide decrescente. É uma pirâmide crescente, quer dizer. Mas assim, né? Digamos que é uma coisa muito louca que ele faz lá, mas beleza. Do pior para o melhor. O primeiro estado é o estado teológico. A gente fala de teologia, a gente fala aqui, estudo sobre Deus. Tudo aquilo que envolve o estudo, o conhecimento, o empreendimento humano para conhecer sobre Deus. Você entende que um Estado, uma nação, um país, o que quer que seja, uma sociedade, que justifica os fenômenos, as respostas, os dilemas humanos para a visão divina, tudo isso com a visão de Deus, é uma sociedade horrível. É uma sociedade que está lá embaixo. Está na base. Ainda tem que amadurecer. Uma analogia que é trabalhada pelo Auguste Comte é a analogia da criança, do jovem e do adulto. A criança, no estado teológico, ainda está apalpando, ela está engatinhando, ela não tem muita maturidade para nada. Tudo, qualquer coisa que você fala, ela acredita, ela acha que é verdade. Aí ela começa a crescer, questionar um pouco, e aí chega no segundo estado, que eu contei, que é o estado metafísico. Caio, em alguns momentos na filosofia, metafísica é trabalhada como uma parte, como um elemento constituinte, como um elemento dentro, que constitui a teologia. Sim, é verdade. Mas nesse sentido, o Comte corta isso. Para o Comte, o que significa metafísica? Você tira a figura de Deus do centro, tá? Mas você traz a figura de uma força maior, sobrenatural. Você ainda acredita em algo maior, em alguém, mas não necessariamente na figura de um Deus, de uma divindade, de uma pessoa. Você acredita em força, né? O universo colaborou, o destino, sei lá, a natureza. É bem panteísta, de certa forma, tá? Nesse sentido. Então, você trabalha mais uma questão de racionalismo. Baruch de Spinoza, apesar de eles não serem contemporâneos, né? O Baruch de Spinoza é bem antes do Comte. As filosofias do Baruch de Spinoza estavam ganhando muita força. E até hoje ganham muita força, tá? Atualmente. Porque são filosofias que trabalham justamente essa questão de uma força maior que engloba tudo, que está em tudo. Tá? Aqui você ainda está jovem, você ainda não chegou na maturidade plena, mas você está caminhando, você está, sei lá, né? Tá conseguindo encontrar algumas verdades plenas, conseguindo compreender algumas coisas, mas você ainda não está no nível bom. E aí você chega no melhor nível, no nível mais alto, que é o nível do adulto. Para conter, o adulto intelectual é aquele que chegou no nível do estado positivo. A sociedade adulta intelectualmente, para Auguste Comte,
é a sociedade que chegou no estado positivo. O estado positivo é o estado que tudo o que domina é a razão, aquilo que se pode sentir, aquilo que se pode provar, aquilo que se pode replicar. Ciência. Ciência, de novo, conter um apreciador contumaz da ciência, persistente, dedicado, né? Queria transformar a sociologia num estudo científico. Então você tira de lado, você marginaliza, você vanifica o conhecimento metafísico, o conhecimento religioso e traz uma força muito maior para a ciência, para a razão, predomínio da razão, predomínio da ciência, primazia da ciência, primazia do conhecimento. Veja aqui que a base do pensamento ateu moderno é, em grande parte, advinda do positivismo. Grande parte do pensamento relativista moderno é positivista, porque você tira uma figura central de verdade, de bem, tal, moral, e você traz o homem como centro, a sociedade, a ciência, né? Você tem muitas teorias posteriores que se centram nisso, no niilismo, de uma certa forma, de você questionar a presença de um ser sobrenatural. O questionamento acerca do sobrenatural é contínuo nas obras posteriores, de filósofos posteriores. Tá? Então, qual que é a ideia do estado positivo? Eu vou até ler a definição aqui. É um período, um estágio da sociedade, de pensamento social, pensamento coletivo, digamos assim, e até individual também, de certa forma, em que o conhecimento científico é marcado pelo quê? Pela experiência sensorial, por aquilo que eu sinto, aquilo que eu toco, aquilo que eu posso sentir, aquilo que eu posso provar. Pela racionalidade, pelo meu pensamento, pela minha lógica e pela recusa da metafísica. Você já joga fora a teologia, a religião. A metafísica, então, você joga na lata do lixo, tá? Então, de acordo com esse filósofo, de acordo com Auguste Comte, o estado positivo ele começa quando a humanidade passa a priorizar o quê? A ciência ou a fé, né? A fé ou a razão? A razão. A razão. Por óbvio. Nessas duas medidas que são feitas, a fé é jogada fora. O que predomina aqui é a razão. A ciência, o conhecimento científico. É a fonte do saber confiável. Tudo deve ser provado empiricamente. Se não é provado empiricamente, eu não acredito. Nesse estágio, o positivismo se consolida como uma teoria filosófica. Isso é importante. O positivismo, pessoal, ele não tem reflexos somente dentro da sociologia. Tá? Ele tem reflexos dentro de teorias filosóficas. Ele tem reflexo dentro de teorias históricas, teorias jurídicas, teorias das mais diversas áreas de conhecimento. Você vê elas bebendo da fonte do positivismo, criado pelo Auguste Comte e continuado por muitos outros. Hans Kelsen, Émile Durkheim, apesar de não ser um positivista raiz, né? Mas Émile Durkheim e muitos outros. Então você tem a experiência do senso, dos sentidos, como predominante. A teoria empírica do John Locke é aqui um aspecto assim central das coisas, central, essencial. O homem se torna matéria de estudo. O homem se torna objeto de estudo. O homem deixa de se tornar um ser ativo para ser um ser passivo, tá? Que sofre, não que age. É um ser que sofre mudanças e não que muda as coisas. Tá? Isso a gente vai ver melhor ainda mais em Émile Durkheim, nas teorias sociológicas
de Emile Durkheim. Então, todo o conhecimento para Auguste Comte, para o positivismo, deveria ser provado empírica e praticamente, cientificamente. Tudo deve vir da ciência e deve ter base científica para ser real, para ser considerado justo, racional e até válido. E assim, insta salientar que os estudos sobre o positivismo influenciaram demais tudo que veio depois. Você tem revoluções em outros países que foram influenciadas pelo positivismo, como o próprio golpe contra a monarquia no Brasil. Você tem inúmeras movimentações sociais, intelectuais aparecendo, todos advindos de uma mesma fonte, que é o positivismo, que é essa teoria sociológica, tá? Filosófica. Então, para resumir tudo que eu falei aqui sobre o positivismo é a teoria da técnica e do objetivismo. O suprassumo da técnica. Tudo pela técnica. Tudo pela ciência. Falando em ciência, é a teoria, é a valorização da ciência, a soberania da ciência. E a primazia da razão. A razão se torna protagonista. A fé fica de lado, a fé é jogada fora, na verdade, e a razão se torna protagonista da sociedade, do homem, da supremacia da matéria. Então, não há mais metafísica nas coisas, não há mais um sentido sobrenatural nas coisas. O que há é um sentido empírico, matéria, e essa matéria age empiricamente na realidade. Então, as ações que são feitas pelo homem não são conduzidas pela alma, mas são conduzidas por fatores sociológicos, fatores até biológicos. O homem se torna um ser puramente material, um ser puramente reativo às suas experiências ao redor, tá? Bom, é isso. O vídeo ficou um pouco longo, 27 minutos, mas acredito que deu para fazer um belo panorama geral sobre o surgimento da sociologia e do positivismo, do Comte. Espero que eu possa ter ajudado vocês. Desejo a vocês bons estudos, que Deus abençoe a cada um e fiquem com Deus. Até mais.